A esposa do milionário entrou na loja de luxo com um ar de superioridade, olhando a vendedora simples de cima a baixo, como se fosse invisível. Falou em alemão com o marido, rindo alto e zombando da aparência humilde dela, certa de que ninguém entenderia as palavras cruéis sobre sua roupa barata e jeito desajeitado. A humilhação ecoava pelo salão, com outros clientes fingindo não notar. Mas o que aquela esposa arrogante não sabia era que a vendedora entendia cada sílaba. E o que aconteceu depois mudou tudo. Helena Souza ajeitou o crachá e respirou fundo. O cheiro de perfume caro misturava-se ao odor leve de tecido novo e madeira encerada da Boutique Labelle, um dos endereços mais exclusivos dos Jardins. Ela estava ali há 5 anos, sempre pontual, sempre discreta, sempre tratando cada cliente como se fosse o primeiro do dia, mesmo quando a alma pesava com as lembranças da mãe acamada e da faculdade de letras que precisou trancar. Naquele sábado, a loja estava especialmente movimentada. A vitrine nova, com vestidos em tons de dourado e verde jade, chamava a atenção de quem passava. Helena terminava de alinhar cabides quando ouviu o som metálico da porta automática. O casal entrou. Passos firmes, olhar altivo. O homem era elegante, terno, sob medida, cabelo grisalho impecável. A mulher, inacreditavelmente arrogante, Ingrid Hoffmann, o tipo de cliente que transformava o ar em tensão. "Guten Tag, mein Schatz", disse ela, com um sorriso que parecia veneno. O marido respondeu um Liebling carinhoso, mas seus olhos demonstravam tédio. Helena notou o sotaque, o jeito europeu, e percebeu que não seriam compras comuns. Ingrid caminhou pelos corredores como quem inspeciona um território. As pontas do salto batiam firme no piso de mármore. Parou diante de Helena, olhou-a de cima a baixo e soltou algo em alemão, sorrindo torto. "Sieht aus wie die Putzfrau." Parece uma faxineira. O marido disfarçou um sorriso. A frase ficou suspensa no ar. Helena sentiu o rosto esquentar, mas segurou a respiração. Sorriu. "Boa tarde, senhora. Posso ajudá-la a encontrar algo específico?" A alemã inclinou o rosto, fingindo dúvida. "Ela não entende nada", murmurou em alemão. "Wie süß, sie versucht zu sprechen." Que fofa tentando falar. Helena ouviu cada palavra. E mesmo assim manteve o sorriso profissional. Atrás do balcão, a gerente Cíntia Prado apareceu. Blazer rosa, sorriso falso. "Senhora Hoffmann, que prazer em tê-la de volta." "Ah, querida, está cada vez mais difícil encontrar atendimento à altura, não é mesmo?" respondeu Ingrid em português arrastado, com sotaque pesado. Enquanto as duas conversavam, Helena se afastou alguns passos, apenas o suficiente para não precisar fingir naturalidade demais. Por dentro, o estômago revirava. Ela lembrou das aulas em Berlim, dos professores elogiando sua fluência e pensou, se eu quisesse, desmontava ela palavra por palavra. Mas não agora. Naquele instante, Dona Teresa Ramos, a costureira mais antiga da loja, apareceu discretamente pelo corredor dos provadores. Trazia uma fita de medir enrolada no pescoço e aquele olhar materno que parecia enxergar tudo. "Helena", sussurrou, "segura essa pose. Gente assim é o teste da sua paciência." Helena assentiu. "Eu sei, Dona Teresa, mas hoje está difícil." E estava mesmo, porque Ingrid voltava a cada 10 minutos para soltar comentários em alemão. "Diese Brasilianerin hat keine Ahnung von Stil." Essa brasileira não entende nada de estilo. Ou, "Sie sollte lieber Kaffee servieren." Devia estar servindo café. Cada frase era uma lâmina, e Cíntia, ao invés de proteger a funcionária, fingia não entender, limitando-se a rir. Um riso baixo, adulador. Naquele dia, Ingrid levou 3 vestidos caros. Saiu contente, deixando um rastro de desprezo que ainda pairava no ar. Quando as portas se fecharam, Helena apoiou-se no balcão, as mãos trêmulas. "Se eu pudesse responder", murmurou. "Um dia você vai, menina", disse Teresa com firmeza. Mas do jeito certo. 3 dias depois, a cena se repetiu. Pior.
Ingrid voltou, acompanhada de duas amigas, também ricas, também insuportáveis. Falaram rindo entre si, misturando alemão e inglês. A loira mal esperou ser atendida. Oh, da ist sie wieder, die Verkäuferin mit den billigen Schuhen. Olha só, a vendedora dos sapatos baratos está aí de novo. As amigas gargalharam. Helena respirou fundo, ajustou o crachá e manteve o tom firme. Boa tarde, senhoras. Temos novas peças importadas. Acabaram de chegar. Komisch Sie redet, als ob Sie jemanden beeindrucken könnte. Engraçado. Fala como se pudesse impressionar alguém. Ela fingiu não ouvir, mas cada sílaba ficava gravada. Literalmente. Naquele dia, ela ligou o gravador escondido no celular. Anotou horários, nomes, detalhes. Cíntia viu, mas fingiu não perceber. Quando Ingrid solicitou ajuda com uma caixa caída, apontou para Helena e disse em voz seca, ainda no idioma estrangeiro: Mach das, danke, du bist daran gewöhnt, auf dem Boden zu arbeiten. Faça isso e obrigada, você deve estar acostumada a trabalhar no chão. Todo o salão ouviu o tom, mesmo sem entender as palavras. Helena se abaixou, pegou a caixa. Dentro, o coração pulsava com força. Teresa, lá do balcão da costura, mordeu os lábios para não intervir. À noite, Helena foi até o pequeno quarto que dividia com a mãe. A mulher dormia, ligada a aparelhos simples, respirando devagar. Helena observou por um tempo e pensou no tanto que já tinha renunciado. As lágrimas vieram, silenciosas. Mas ainda assim, havia algo diferente naquele olhar cansado. Determinação. A senhora vai se orgulhar de mim, murmurou. Juro que vai. Naquela semana, Ingrid retornou mais uma vez. A gerente Cíntia, toda empolgada, comentou que a nova coleção seria lançada na sexta-feira, com presença de jornalistas e influenciadores. Vai ser o evento do ano, Helena, disse com sarcasmo. Mas claro, você vai ficar no caixa. Área de atendimento bilíngue é só para quem tem treinamento internacional, né? Helena sorriu, um sorriso que escondia fogo. Certo, Cíntia, sem problemas. Quando todos foram embora, ficou na loja, ajudando Teresa nos ajustes. Entre fios e pregas, desabafou. Sabe o que é mais irônico, dona Teresa? O que, menina? O sotaque dela é horrível. Ela mal conjuga os verbos em alemão. Teresa riu, abanando a cabeça. Então, talvez um dia, quem sabe, você ensine a ela do jeito mais bonito possível. Helena não respondeu, mas naquele instante, soube, o dia estava chegando. A sexta-feira chegou com o céu cinza, mas dentro da boutique tudo brilhava demais. Holofotes, flores brancas, taças de espumante e jornalistas circulando entre cabides de seda. Helena chegou cedo, penteado impecável, sorriso contido. Teresa, escondida nos bastidores, ajeitava vestidos que valiam mais do que um mês de salário. No salão principal, Cíntia andava apressada, exibindo-se para os fotógrafos como se fosse dona do lugar. Ingrid apareceu pontualmente às 4 da tarde, cercada por duas assessoras. O marido caminhava atrás, distraído como quem cumpre protocolo. Helena a viu entrar e já sentiu o ar mudar. O perfume dela, forte e doce, dominava o ambiente. Olhares se viraram. Ricos reconheciam ricos. Senhora Hoffmann, exclamou Cíntia, sorrindo exagerado. Que honra! A coleção de hoje é simplesmente feita para você. Helena, posicionada no caixa, manteve o semblante neutro. Fingiu se ocupar com formulários, mas seus olhos captaram cada movimento. Ingrid rodou pelo salão tocando tecidos, fazendo comentários ácidos. Em determinado momento, olhou em direção ao balcão e soltou em alemão, sem filtro. Wie lustig, sie ist immer noch hier, die einfache Verkäuferin. Que engraçado, a vendedora simples ainda está aqui. As assessoras riram. Uma delas tentou disfarçar. Helena sentiu o peito se apertar, mas seus dedos estavam firmes sobre a bancada. Dentro da bolsa, o celular gravava tudo. O evento seguia. Risadas, flashes, música ambiente. Helena observava sem ser notada. Mas cada palavra cruel que Ingrid dizia em seu idioma era armazenada na memória como material de prova.
A arrogância daquela mulher era combustível agora. Silencioso, mas poderoso. Quando o relógio marcou 6h30, um problema surgiu. Um dos vestidos da vitrine tinha a etiqueta trocada, seda francesa registrada como poliéster. Ingrid notou imediatamente e se irritou. Inaceitável, disse em português enfesada. Quero a gerente agora. Cíntia chegou correndo, nervosa, mas perdeu o controle da situação. Ingrid falava alto, misturando português com alemão, despejando insultos disfarçados. Das ist so typisch, niemand hier versteht Qualität. Típico, ninguém aqui entende o que é qualidade. Os jornalistas se aproximaram, percebendo o tom exaltado. Alguns tentavam registrar sem ser vistos, fingindo interesse nas peças. Helena, do caixa, viu o tumulto crescer. Sentiu um arrepio percorrer a espinha. Teresa, mais ao fundo, levantou o olhar e entendeu sem palavras. Era o momento. Ingrid virou-se subitamente e apontou para Helena. Você aí, venha até aqui. Quero mostrar a diferença de tecido, se ao menos entender o básico. Helena caminhou devagar, cada passo cronometrado pelo coração acelerado. Parou diante dela. Ingrid segurou o vestido e disse em tom debochado, agora apenas em alemão, segura de que ninguém ali entenderia. Vielleicht sollte sie in einem billigen Laden arbeiten, wo Polyester das Beste ist. Talvez ela devesse trabalhar numa loja barata, onde poliéster é o máximo. O silêncio que seguiu parecia pesado demais. Helena não piscou. A respiração dela se ajustou. Então, com voz calma, pronunciou em alemão perfeito. Senhora, o tecido é seda pura. Fio 22 mome. A etiqueta estava invertida, e eu entendo cada palavra que a senhora acabou de dizer. O som dos holofotes, dos copos, das risadas, tudo desapareceu. Os olhos de Ingrid se arregalaram. A cor saiu do rosto. Helena virou-se de leve para os jornalistas, ainda falando no idioma estrangeiro, mas agora traduzindo alto e claro. Esta cliente, nas últimas semanas, tem comentado em alemão que eu devia estar servindo café, que minhas roupas parecem de empregada. E hoje me acusou de não distinguir tecidos finos. O silêncio agora era total, nenhum ruído, só respirações contidas. Cíntia tentou interromper, murmurou algo sobre mal entendido, mas Helena continuou firme. Sou formada em letras, cursei 2 anos de alemão na Universidade de Berlim e trabalho aqui com orgulho, atendendo cada pessoa com respeito, mesmo quando não o recebo de volta. Alguém começou a gravar. Era um repórter estrangeiro, provavelmente alemão também. Os flashes voltaram, mas dessa vez capturavam o instante em que uma mulher simples desmontava a arrogância com elegância e conhecimento. Ingrid tentou recuperar a postura, mas sua voz falhou. Eu não quis dizer. Era brincadeira. Palavras não são brincadeiras quando humilham, respondeu Helena, ainda calma. Sorte sua que o Brasil entende bem a diferença entre educação e soberba. Cíntia já estava pálida. Os convidados murmuravam entre si. O marido de Ingrid, Martin, aproximou-se constrangido e perguntou baixo. Você entende mesmo alemão? Helena olhou diretamente nos olhos dele. Entendo o suficiente para saber que o silêncio é a resposta mais educada ao desprezo. Ele suspirou. Dann tut es mir leid. Es war falsch von uns. Então me desculpe. Foi errado da nossa parte. Do fundo do salão, Teresa enxugava uma lágrima. Nenhum som, apenas o eco do instante. Helena, serena, voltou ao caixa. Sabia que algo grande havia mudado. Na manhã seguinte, o vídeo estava em todos os perfis. Alguém publicara com legenda: vendedora responde em alemão e cala esposa do milionário. Milhares de comentários, jornalistas traduzindo as frases, indignação geral. A assessoria da Labelle soltou nota prometendo apuração. Martin Hoffmann enviou pedido de desculpas público. Ingrid sumida das redes. No meio da enxurrada de mensagens, Helena recebeu uma ligação do dono da rede. Voz firme, educada. Helena Souza, o vídeo chegou até nós.
Quero conversar pessoalmente. Ela achou que seria punida, mas quando entrou na sala de reuniões na segunda-feira, foi recebida com aplausos discretos. Você nos ensinou o verdadeiro atendimento, disse o diretor. A partir de hoje, está promovida a supervisora de treinamento bilíngue. Helena piscou, incrédula. Teresa, que a acompanhava, apertou sua mão. E quanto à faculdade, Helena, continuou o diretor, a bolsa integral é sua. Volte a estudar. Ela demorou para reagir. Sorriso tímido, olhos marejados. Obrigada. Nesse mesmo instante, Cíntia foi chamada à outra sala. Saiu pálida, sem falar. Demitida por conivência. Justiça silenciosa. Helena abraçou Teresa antes de sair. Eu consegui. Você não respondeu com raiva, menina, disse Teresa emocionada. Respondeu com sabedoria. Do lado de fora, o céu se abriu. O vento soprou leve, como se lavasse o ar. Helena fechou os olhos e pensou na mãe, ainda se recuperando em casa. Pensou em todas as vezes que foi subestimada e sorriu. A história dela estava só começando. Naquela noite, Helena chegou em casa exausta, mas com o coração aceso. A pequena sala simples parecia diferente. Cada passo ecoava leve, como se o piso de cerâmica agora conhecesse um segredo. A mãe dormia no quarto, a respiração compassada. Na cabeceira, o porta-retrato antigo com a foto de Helena vestida com o casaco grosso do intercâmbio em Berlim. Ela se ajoelhou ao lado da cama e pegou na mão da mãe com cuidado. Mãe, deu certo, sussurrou. Eu não precisei gritar, só precisei ser eu. As lágrimas correram e ela riu sozinha, entre alívio e orgulho. Pela primeira vez, não se sentia pequena. Pela primeira vez, alguém havia pago caro por subestimar quem parecia simples demais. Enquanto isso, a cidade não parava de comentar o vídeo. No Twitter, a hashtag #Os Alemão da Verdadeira Elegância virou tendência. Influenciadores comentavam, jornalistas reproduziam o diálogo traduzido e até páginas internacionais falavam sobre a vendedora brasileira que deu aula de classe. A gerência da Label precisou reforçar a equipe de atendimento porque clientes começaram a aparecer só para conhecer a moça do alemão perfeito. Alguns pediam para ser atendidos por ela. Muitos tiravam fotos. Helena se sentia desconfortável com a fama repentina, mas entendeu o valor daquilo. Era um símbolo. Cíntia, agora desempregada, rondava as redes sociais, tentando justificar o que tinha feito. Escreveu posts dizendo que não sabia o que estava ocorrendo, mas ninguém acreditou. Nos bastidores do mercado de luxo, o nome dela virou sinônimo de submissão covarde. Martin Hoffmann, o marido de Ingrid, era outro que mal dormia. Não suportava mais os comentários. Seus sócios insistiam para que a esposa fizesse um pedido público de desculpas, mas Ingrid se recusava. A mulher que sempre desfilou com o queixo erguido, agora se escondia. Eu não devo nada a ninguém, dizia, mas o mundo não acreditava. Helena voltara a estudar. As aulas à noite a faziam lembrar de quando sonhava em ser professora. Nas primeiras semanas, ela mal acreditava que podia estar ali de novo, sentada, anotando, ouvindo debates sobre literatura e tradução. Quando mencionava a história do vídeo, os colegas a olhavam com respeito misturado à curiosidade. Você realmente entendeu tudo o que ela falava em alemão? Perguntou uma colega curiosa. Cada sílaba, respondeu Helena sorrindo. E isso doeu mais do que qualquer tapa. Na boutique, a rotina aparentemente seguia, mas todos sabiam que nada era igual. O ambiente estava mais leve, os clientes mais cautelosos. Teresa agora comandava um pequeno ateliê dentro da loja, onde dava treinamento às jovens costureiras. Com sua fita métrica sempre no pescoço, era respeitada por todos como símbolo de dignidade. Num dia de movimento tranquilo, Helena estava revisando o estoque quando o telefone tocou. Atendeu distraída. Boutique Label, boa tarde. Boa tarde, disse uma voz masculina com leve sotaque. Aqui é Martin Hoffmann. Helena congelou. O senhor poderia repetir?
Eu sei que talvez não queira falar comigo, mas eu gostaria muito de me desculpar pessoalmente, não em público. Só conversar. O silêncio do outro lado foi pesado. Helena respirou fundo. Acho que não há muito o que conversar, Sr. Hoffman, disse. Calma. Já entendi a mensagem que a vida quis me dar. Por favor, apenas 10 minutos. Não para justificar, mas para pedir desculpas. Ela olhou para Teresa, que notava de longe seu desconforto. Com um gesto, a costureira perguntou se estava tudo bem. Helena assentiu. Tudo bem, Sr. Hoffman. Pode vir amanhã de manhã, quando a loja estiver abrindo. Ele agradeceu, aliviado. Desligou. Na manhã seguinte, a loja ainda estava vazia quando o carro preto estacionou na porta. Martim desceu, vestido discretamente, sem o ar prepotente de antes. Helena observou em silêncio enquanto ele retirava dos bolsos um envelope e um pequeno livro de capa azul. Obrigado por me receber, disse ele, sincero. Eu não o recebo por curiosidade, senhor. Apenas para encerrar um ciclo, respondeu Helena. Ele assentiu e estendeu o envelope. Aqui há uma carta de desculpas formal e uma doação. Minha esposa foi internada depois de tudo, entrou em crise. Não estou dizendo isso para despertar pena, apenas para explicar. Helena hesitou antes de pegar. O dinheiro não muda o que foi dito. Eu sei, ele respondeu, mas talvez possa ajudar em algo mais construtivo. O livro é dela, um diário do tempo de estudante na Baviera. Ela também enfrentou humilhações um dia. Esqueceu de onde veio. Helena o encarou, surpresa. Todos esquecem quando estão confortáveis demais. Ele suspirou. A vergonha me fez perceber que a arrogância é uma doença silenciosa. Ela se manteve firme. Então, antes de ir embora, ele acrescentou. Sabe, minha mulher sempre dizia que ninguém brasileiro falaria alemão corretamente. Agora o mundo inteiro sabe o contrário. Helena sorriu de leve. Talvez o problema não fosse a língua, Sr. Hoffman. Era o tom. Quando ele saiu, Teresa apareceu pelo corredor com um pano nas mãos. Esse homem parecia menor hoje. Às vezes, é o peso da vergonha que faz a gente encolher, Dona Teresa. Teresa sorriu e apontou para o envelope. Vai abrir? Não agora. Ainda estou digerindo o que ele disse. Nos dias seguintes, a história voltou à tona quando uma emissora de TV quis entrevistar Helena. No programa, ela falou com naturalidade, sem pose. Disse apenas que ser educado é o luxo mais caro do mundo. A frase correu o país. Enquanto o sucesso crescia, Ingrid reapareceu discretamente num vídeo curto, sem maquiagem, pedindo desculpas publicamente. Admitiu que zombar de alguém em outro idioma foi feio e cruel. O público ficou dividido. Alguns acreditaram na sinceridade, outros acharam pura tentativa de remediar a imagem perdida. Helena assistiu aquele vídeo uma única vez. Não sentiu raiva, nem prazer. Apenas um estranho tipo de paz. Ela desligou o celular, olhou para o espelho e viu uma mulher nova refletida ali. O tempo passou rápido depois da entrevista. Helena ganhou mais destaque do que imaginava. Revistas de comportamento quiseram publicar matérias sobre a vendedora que transformou humilhação em força. Ela aceitou algumas, recusou outras, mantendo a firmeza. Não queria virar celebridade, queria apenas viver com dignidade. A Labelle usava seu nome como referência de atendimento internacional, com ética e empatia. Clientes voltavam por causa dela. Numa manhã ensolarada, Helena chegou cedo à loja para iniciar um treinamento de novos funcionários. Entre eles, jovens tímidos e animados que sonhavam com crescimento profissional. Ela começou contando a história da própria trajetória, mas sem citar o episódio diretamente. Só falou sobre o valor de se manter calmo quando alguém tenta diminuir você. A gente não precisa responder com ódio. Às vezes, o silêncio tem peso de ouro, disse. Todos ouviram com atenção. Um dos rapazes perguntou se ela sentia rancor por quem a insultou. Helena pensou por segundos antes de responder. Não.
porque rancor consome mais do que a humilhação. Eu só aprendi a nunca mais duvidar do meu valor. Teresa, ao fundo, dedicava-se às máquinas novas do ateliê. O som do motor ecoava suave. A costureira levantou os olhos e observou a moça instruindo os trainees com naturalidade, como quem nasceu para ensinar. Sentiu orgulho genuíno. Você devia estar numa sala de aula, menina, sussurrou baixinho. E vou estar em breve, dona Teresa. Falta pouco para eu terminar o curso, respondeu Helena, sorrindo. Durante a pausa do café, uma funcionária levou um envelope especial. Convite para falar num evento de diversidade e respeito no ambiente de trabalho. O evento reuniria empresários, professores e profissionais de moda. Helena hesitou, mas Teresa encorajou. É o destino te chamando para dizer tudo que o coração pediu lá atrás, no silêncio. Dias depois, Helena estava no palco, diante de um auditório cheio. Luzes, câmeras, aplausos contidos. Contou sua história sem floreios. Disse que o verdadeiro luxo é tratar todos com gentileza, mesmo quando ninguém está olhando. Sua fala arrancou lágrimas e palmas. Quando desceu do palco, uma mulher se aproximou discretamente. Loira, bem vestida, mas humilde no olhar. Era Ingrid Hoffmann. O silêncio entre elas foi quase palpável. Helena congelou. Ingrid segurava uma pequena sacola e um envelope. Não vim para me justificar, vim para te agradecer, disse com voz trêmula. Você me fez enxergar o pior de mim. Eu não vou pedir perdão outra vez. Só queria que soubesse que mudei. Helena permaneceu firme. O coração acelerou, mas o semblante sereno. Às vezes, a vida ensina quem mais precisa aprender. Ingrid baixou a cabeça. O livro que meu marido lhe entregou tinha textos meus da faculdade. Encontrei uns escritos antigos sobre empatia. A ironia é que esqueci tudo aquilo por vaidade. Helena respirou fundo. Eu li. Vi que um dia você foi alguém curioso, apaixonado por conhecimento. Não era a mesma mulher que entrou na loja me chamando de faxineira em alemão. Ingrid fechou os olhos envergonhada. Eu era, só não queria admitir. Respondeu com franqueza. Se puder, aceite isto. É uma contribuição para o projeto da faculdade. Eu soube que você quer montar algo para ensinar idiomas. Ela estendeu o envelope com um cheque e um bilhete, para que o saber nunca se cale diante da arrogância. Helena, surpresa, hesitou. Dinheiro nenhum apaga o passado. Eu sei, mas talvez sirva para criar algo bonito dele. Helena aceitou, apenas por respeito. Tudo o que eu queria era que alguém como você percebesse que humilhar não é poder. É fraqueza disfarçada. Ingrid assentiu devagar. Obrigada por me fazer enxergar isso numa língua que eu achava exclusiva. Elas se olharam longo tempo e se despediram sem rancor. Quando Ingrid saiu, Helena sentiu uma leveza inesperada. Era como se o ciclo finalmente se fechasse. De noite, Teresa e Helena ficaram sozinhas, organizando os tecidos. Helena comentou o encontro. Ela veio, desculpou-se. Parecia outra pessoa. Pois é, às vezes até o gelo aprende a derreter, respondeu Teresa, guardando a fita métrica. O fim de semana trouxe mais mudanças. A marca Labelle promoveu uma campanha de inclusão, dando espaço para profissionais de diferentes origens. O nome de Helena foi usado como inspiração. Ela ganhou a missão de criar cursos internos de atendimento bilíngue e ética profissional. Isso significava, na prática, treinamento para todas as filiais. Na primeira viagem de trabalho, Helena embarcou para o Rio de Janeiro, olhando pela janela do avião com mistura de medo e orgulho. Levava consigo o nome da empresa e a lembrança da mãe, agora melhor, conseguindo andar com apoio. Antes de sair de casa, deixara um bilhete simples na mesa do café. Vou ensinar o mundo como se responde à arrogância, mãe. Nas semanas seguintes, Helena viveu novos desafios. Em cada filial, encontrava olhares curiosos, histórias de gente comum tentando sobreviver num mundo de aparências. Ela ouvia tudo com atenção e tentava transmitir a mesma serenidade que carregava desde o acontecimento.
A gente não escolhe quem nos ofende, dizia aos colegas, mas escolhe como responder. A calma é o idioma universal. Teresa assistia às notícias e sorria. A loja agora tinha uma nova alma. Nenhum funcionário era tratado como invisível. Sempre havia café servido por igual. Sempre havia bom dia sincero. Mas o que ninguém sabia era que Helena guardava ainda uma gravação inédita. O áudio do primeiro dia em que Ingrid riu dela em alemão. Ela nunca mostrou a ninguém. Mantinha guardado não como vingança, mas como lembrete. Toda vez que duvidava de si mesma, escutava um trechinho. Parece uma faxineira. E isso a fazia sorrir, porque aquela frase virou combustível. Numa noite silenciosa, no quarto iluminado por abajur, ela terminou de escrever um artigo para a faculdade, O Poder Oculto da Tradução Emocional. O texto comparava o poder das palavras em diferentes idiomas e como podem destruir ou curar. Quando revisou a última frase, suspirou. Entender a língua do outro não é dominar o idioma, é dominar o coração. Ela desligou o computador e deitou. Na parede, o relógio batia lento. Lá fora, os carros distantes. No peito, a certeza de que o respeito ainda era o idioma mais universal de todos. Os meses seguintes trouxeram uma paz inesperada. Helena já não precisava provar nada a ninguém. Sua história havia virado exemplo nas palestras, nas redes, nas conversas de corredor. A Labelle agora era conhecida por valorizar o respeito acima de qualquer aparência. Mas para Helena, o maior prêmio era ver a mãe sorrindo de novo. Na manhã de um domingo, enquanto o sol tocava os vidros da janela, ela preparava café quando ouviu passos lentos. A mãe apareceu segurando o andador, cada movimento suave, mas firme. Você conseguindo caminhar assim é o que me faz acreditar que tudo valeu a pena, disse Helena emocionada. E você me ensinou a andar de novo, filha, com coragem. Respondeu a mãe, abraçando-a. O carinho delas era silencioso, mas carregava toda a força do que aconteceu. Helena lembrava do olhar frio de Ingrid, da voz firme que ela própria teve ao responder, e percebia como havia crescido. Nem raiva, nem orgulho, apenas gratidão por ter conseguido se segurar naquele momento. A faculdade avança, o trabalho também. Em pouco tempo, o curso de idiomas inicia na Labelle, projeto criado por ela. Helena ensina não só alemão, mas atendentes sobre empatia. Quando alguém te trata como inferior, é porque tem medo de perceber o próprio vazio, costuma dizer nas aulas. Os alunos escutam admirados. Teresa, apesar da idade, participa das primeiras turmas, sentada na primeira fila. Ri quando Helena corrige pronúncia. Schön, Dona Teresa, com som de shh, explica a moça. Para mim, sempre vai ser schon, menina, responde a costureira gargalhando. A leveza daquela cena mostrou a Helena que a dor antiga se transformou em aprendizado coletivo. Até os funcionários mais jovens comentavam que a história da vendedora bilíngue serviu para deixar o ambiente diferente. Gente de todos os sotaques convivendo bem. O sucesso crescia, mas Helena permanecia no mesmo transporte público, conversando com quem encontrava pelo caminho. Simplicidade continuava sendo sua marca. Certa vez, uma cliente a reconheceu dentro do metrô. Meu Deus, é você, a moça que falou alemão na loja. Helena sorriu com naturalidade. Sou eu. E também sou quem ainda paga boleto, brincou. A mulher riu, tirou selfie e publicou. Rapidamente, os comentários retomaram aquela empatia coletiva. Humildade é o verdadeiro luxo, dizia um deles. A frase virou slogan do curso de atendimento que ela coordenava. Enquanto Helena colhia reconhecimento, Ingrid ainda lutava para reconstruir sua imagem. Mesmo após pedir desculpas, sentia o peso do vazio. Ela havia perdido contratos, amizades e estava reavaliando tudo. Certo dia, enviou uma carta à loja. O envelope pequeno, discreto, continha poucas linhas. Obrigada por me ensinar que a arrogância é o sotaque da insegurança.
Hoje entendo que ser gentil é a única forma de falar bem qualquer idioma. Helena leu em silêncio. Deixou a carta sobre a mesa e não respondeu. Não precisava. O perdão já estava vivo dentro dela. As semanas passaram e a notícia de uma nova filial em Brasília chegou. O dono da rede queria que Helena liderasse a implantação. Uma nova cidade, novos desafios. Teresa torceu com lágrimas nos olhos. Vai sentir saudade de mim, viu? É claro, dona Teresa. A senhora foi meu chão quando tudo desabou. No último dia antes de viajar, Helena deixou uma caixa sobre a mesa da costureira. Dentro, um caderno encapado com tecido floral, páginas em branco. Para a senhora escrever tudo o que viu nessa loja nesses anos. Essas histórias merecem ser guardadas. Teresa segurou o caderno e chorou de emoção. Você virou a personificação da palavra decência. Helena riu, abraçou-a forte e saiu. Sabia que aquele novo passo era fruto de tudo o que suportou calada. A viagem para Brasília foi tranquila. No avião, pensava em tudo o que mudou desde o dia da humilhação. Olhou pela janela e murmurou sozinha. O mundo é pequeno demais para quem sabe mais de uma língua. Chegando lá, teve recepção calorosa. A equipe local sabia toda a sua história. Um banner na entrada trazia sua foto e a frase que virou lema da Labelle: respeito é sempre tendência. Durante os treinamentos, Helena recebia perguntas sobre como manteve a calma quando foi insultada. Ela respondia sem improviso, porque o ódio da outra pessoa não me define, só revela quem ela é. As palavras iam direto para o coração dos ouvintes. A loja prosperava e aquele comportamento se tornava modelo nacional. Certa noite, sozinha no quarto do hotel, Helena revia as gravações antigas. O som de Ingrid rindo, as frases em alemão, o silêncio que se seguiu quando ela respondeu. Fechou os olhos e lembrou das vozes, da tensão, da coragem. Decidiu apagar o arquivo. Já cumpri meu papel, sussurrou. No instante em que clicou delete, sentiu como se uma pedra dentro do peito finalmente tivesse se desfeito. Um tipo de libertação. Não era vingança que movia sua história. Era aprendizado. O dia seguinte trouxe uma surpresa. Mesmo em outra cidade, Helena recebeu mensagem da direção. O vídeo daquele velho episódio estava sendo reaproveitado num documentário sobre respeito no mercado de luxo. Pediam autorização para usar sua fala em alemão. Ela aceitou, mas pediu uma condição. Incluam também a fala da dona Teresa sobre humildade, porque foi ela quem me ensinou a resposta silenciosa antes de qualquer idioma existir. O pedido foi atendido. O documentário saiu semanas depois e emocionou o país. Mostrava como o preconceito pode se esconder atrás de perfume caro. Mostrava também como uma frase dita com gentileza pode quebrar muros invisíveis. Helena assistiu ao filme acompanhada da mãe e de Teresa, que viajou especialmente para estar com ela. As três ficaram em silêncio enquanto a cena da loja aparecia na tela. Ingrid zombando, Helena respondendo em alemão, o salão inteiro parando. A mãe segurou a mão dela com orgulho. Minha menina, você transformou dor em plenitude. Helena sorriu e encostou a cabeça no ombro dela. Foi só questão de aprender a traduzir o respeito, mãe. O impacto do documentário foi imenso. Helena passou a receber convites de empresas, escolas e instituições estrangeiras para palestrar sobre pluralidade e empatia. Muitos queriam entender como alguém tão jovem manteve firmeza diante da humilhação. Mas Helena sempre ressaltava: não fui feita de bravura, fui feita de paciência. Numa dessas palestras, realizada em uma universidade internacional com transmissão online, ela iniciou dizendo que aprendeu alemão para se conectar com o mundo, mas acabou entendendo mesmo foi a linguagem humana. Quando alguém se acha superior, ele só fala com o ego, não com o coração, e um coração arrogante é sempre monolíngue, concluiu, arrancando aplausos intensos. Teresa assistia tudo pela televisão, emocionada, enquanto ajeitava vestidos no ateliê.
Fazia pausas rápidas para enxugar as lágrimas e repetir para si mesma: minha menina do alemão virou professora do mundo. A mãe de Helena também se recuperava dia após dia. Conseguia andar sem o andador, fazia planos e até cozinhava bolos pequenos para quando a filha vinha visitar. Havia orgulho em cada gesto. O tempo seguiu e já se passavam 2 anos desde o episódio da boutique. Helena era agora coordenadora nacional do treinamento de atendimento da rede. Tinha uma sala ampla, livros de idiomas empilhados, quadros com frases que ela mesma escreveu. Falar bem é tratar bem. Um dia, enquanto revisava relatórios, chegou um e-mail inesperado. Remetente: Ingrid Hoffmann. O assunto dizia apenas tradução final. Por segundos o coração de Helena hesitou. Abriu devagar. Lá estava um texto curto, todo em alemão, mas com palavras suaves. Traduziu mentalmente: Helena, você transformou minha vergonha em aprendizado. Hoje dou aula de alemão numa ONG para mulheres. Quero que saiba que não fugi da lembrança. Eu a enfrentei e me curei. Obrigada por me fazer enxergar que língua nenhuma é sinal de status, e sim de empatia. Helena sorriu, sem ironia. Não era triunfo, era paz. Respondeu apenas com uma linha: obrigada por aprender a falar com o coração. Guardou o e-mail e voltou ao trabalho com leveza. Teresa, que estava de visita, percebeu pelo brilho no olhar. O que foi? Alguma boa notícia? A melhor de todas, dona Teresa. Uma das pessoas que mais me feriram virou alguém melhor. Teresa assentiu, sorriso orgulhoso. Então o ciclo se fechou mesmo, menina. À noite, Helena voltou para casa e se sentou na varanda. O vento soprava quente e ela olhava a cidade acesa lá fora, as luzes formando um mapa infinito. Pensou em todas as vozes que ouviu naquele dia histórico. Risos em alemão, silêncios pesados, o susto coletivo. Cada momento agora parecia distante, quase irreal. Pegou uma caneta e começou a escrever o rascunho do livro que vinha planejando há meses. Idiomas da dignidade, o que as palavras revelam sobre quem somos. As primeiras páginas descreviam a cena da boutique, mas sem nomes. Falava apenas de uma mulher arrogante e uma atendente tranquila que decidiu não revidar com ódio. A escrita fluía como se as palavras simplesmente se libertassem, uma de cada vez. Enquanto escrevia, Helena se lembrava das conversas com Teresa e da risada gostosa da mãe. Era como se cada vírgula carregasse amor. Não buscava mais fama, só queria que as pessoas entendessem que o conhecimento é o verdadeiro luxo. O livro começou a chamar atenção antes mesmo de ser publicado. Professores, editoras e jornalistas pediam versões antecipadas. Quando saiu oficialmente, em formato digital, milhares de pessoas leram. Virou referência de ensino e foi adotado por faculdades de letras. Helena, agora, recebia convites do mundo inteiro, mas no meio de tanto reconhecimento ela nunca perdeu a simplicidade. Atendia todos os e-mails dizendo o mesmo: não me transformem em heroína. Eu só falei o que precisava, no idioma que precisei. Em um congresso internacional realizado em Berlim, Helena pisou no mesmo país onde aprendeu a língua anos antes. O auditório estava cheio. Repórteres e estudantes a aguardavam. Quando terminou a apresentação, um grupo se aproximou e ofereceu flores. Aplaudiram de pé. Ela agradeceu em alemão, emocionada, e encerrou com uma frase que fez ecoar o salão inteiro. A verdadeira tradução é quando alguém entende seu valor, mesmo sem precisar falar o mesmo idioma. Os aplausos foram longos. No meio da multidão, uma mulher acenou discretamente, cabelos loiros presos, semblante sereno. Era Ingrid Hoffmann. Não trocou palavras, apenas um gesto, mão sobre o coração e cabeça ligeiramente inclinada em respeito. Helena devolveu o gesto, e tudo se encerrou ali, sem discursos, sem plateia entre as duas. Mais tarde, no hotel, Helena chorou em silêncio rasgado por emoção, não por dor. Percebeu que a arrogância que a feriu
tinha se transformado em aprendizado coletivo. O mundo finalmente falava o mesmo idioma da verdade. De volta ao Brasil, ela dedicou o livro à mãe e a Teresa, escrevendo à mão na primeira página: "Para quem me ensinou que o respeito não precisa de tradução." A mãe, sentada ao lado, leu e riu baixinho. "Minha filha, você conseguiu tudo isso sem mudar seu coração. Eu só aprendi a não deixar idioma nenhum ser usado para humilhar alguém", respondeu Helena. Naquele instante, o telefone tocou. Era o dono da marca. "Helena, estamos abrindo unidade na Europa. Quer liderar?" Ela olhou para o abajur, para o quarto simples, e respondeu sorrindo: "Quero continuar ensinando gentileza. Se isso estiver no pacote, aceito." Quando desligou, respirou fundo. A brisa da noite tocou seu rosto. Helena fechou os olhos e imaginou o som das palavras que ouviu naquele primeiro dia. A arrogância que virou curiosidade, o desprezo que virou admiração. Sua jornada havia se tornado ponte entre mundos. Os anos trouxeram calma. Helena agora vivia entre viagens e salas de aula. Tinha o mesmo sorriso de sempre, o mesmo olhar atento, a mesma voz firme. A diferença era o reconhecimento. Onde antes havia silêncio, agora havia aplausos. Onde havia humilhação, agora existia respeito. Naquele outono, ela retornou a São Paulo para o aniversário da mãe. Teresa também foi. As duas mais velhas se abraçaram emocionadas e riram lembrando de tudo. Do dia do alemão, das caixas no chão, da gerente bajuladora e da loja cheia de olhares silenciosos. "Parece outra vida, né?" disse Teresa. "E é", respondeu Helena, olhando pela janela. "Mas ainda sinto o coração vibrar toda vez que lembro de como fiquei quieta, e ainda assim falei tudo." O reencontro foi simples, como tudo que sempre marcou seus dias. A mãe preparou o bolo, Teresa trouxe flores, risadas preencheram o ar da casa. O som era de vitória, não daquela que busca troféus, mas da que entende o valor de ser gentil. Do outro lado do mundo, em Munique, Ingrid dava aulas para mulheres refugiadas. As alunas aprendiam alemão e, nas entrelinhas, aprendiam algo mais: a não usar palavras como armas. Em sua mesa havia uma foto. Ela e o marido, agora cultivando uma vida discreta com o diário aberto ao lado. Um bilhete marcava a página: "Foi uma vendedora brasileira que me ensinou a pronunciar empatia." De volta ao Brasil, Helena encerrava uma última palestra em uma escola pública. Os alunos, jovens curiosos, cercaram-na. "Professora, o que a senhora pensou naquele momento quando ela falou aquelas coisas horríveis?" perguntou uma menina no fundo. Helena pensou por um instante, depois respondeu simples: "Eu pensei que se eu perdesse a calma, ela venceria. Então eu respirei, lembrei de quem eu era e falei a língua da dignidade." O auditório explodiu em aplausos sinceros. Muitos choravam. Helena agradeceu e desceu do palco, sentindo que estava exatamente onde devia estar. Mais tarde, sozinha no corredor vazio, ela olhou as janelas abertas e o pôr do sol tingindo o céu de dourado. O vento quente balançava os papéis em sua mesa. Pegou o crachá da boutique guardado na carteira, o mesmo de quando tudo começou, e sorriu. Guardou de novo como um amuleto. Do lado de fora, o som da cidade ecoava. Motocicletas, gente com pressa, buzinas, risadas. Helena caminhou devagar, sentindo cada passo com gratidão. A vida, enfim, havia lhe traduzido direito. Moral da história. No fim, não foi sobre um idioma estrangeiro, nem sobre o luxo dos vestidos caros. Foi sobre o poder silencioso de quem não permite que o preconceito dite quem merece respeito. Porque o verdadeiro status é ser decente, e a verdadeira fluência está em saber falar a língua da empatia. Se gostou da história, deixa o like e comenta. Qual foi o momento em que você aprendeu a responder à arrogância com calma?